Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Bem-vindos ao Direito Aqui, um espaço para discutir temas urgentes da sociedade brasileira. Eu sou Kathleen Moraes. Eu sou Jordana Quiroga. E eu sou Victoria Costa. E hoje vamos explorar como as ideias de Karl Marx podem iluminar as complexas intersecções de raça e classe no Brasil. Vamos começar a nossa discussão com uma pergunta fundamental. Quem foi Karl Marx? Para muitos, ele é um dos pensadores mais influentes da história moderna, mas suas ideias são frequentemente mal compreendidas ou simplificadas. Ele foi um filósofo, economista, historiador e revolucionário, cujas obras continuam a impactar profundamente o pensamento social e político até hoje. Exatamente. Marx é mais conhecido por sua crítica ao capitalismo e por seu papel no desenvolvimento do socialismo científico. Ele argumentou que a história da sociedade é a história de luta de classe, uma ideia central que aparece em muitas de suas obras. Ele acreditava que os filósofos não deveriam apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Marx não apenas criticou o capitalismo, mas também propôs um método para sua superação. Ele via a transformação social como um processo histórico e inevitável, impulsionando pelas contradições entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. Além disso, Marx introduziu o conceito de materialismo histórico, que é uma abordagem para entender a sociedade através das condições materiais de vida. Ele acreditava que na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Isso significa que as estruturas econômicas moldam a vida social, política e intelectual. Marx vê a história como um contínuo conflito entre as classes opressoras e oprimidas. No Brasil, isso se manifesta nas relações entre a elite econômica e as classes trabalhadoras. Marx fala sobre a alienação do trabalho, onde o trabalhador se torna um apêndice da máquina, desumanizado, como vemos muitas vezes nas condições de trabalho análogas à escravidão hoje. Isso nos leva à nossa primeira relação entre o Brasil contemporâneo e as ideias de Marx, a questão racial. Historicamente, a abolição da escravatura em 1888 não significou a inserção plena e justa dos negros na sociedade brasileira. Ao contrário, muitos continuaram a enfrentar discriminação e exploração. Hoje, essa realidade ela se manifesta na forma de trabalhos precarizados e condições laborais que muitas vezes são descritas como análogas à escravidão. É interessante pensar quem no nosso país está sujeito a viver relações de trabalho abusivas como descritas por Marx. Exatamente. De acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, e do Ministério Público do Trabalho, o MPT, a maioria dos casos de trabalho escravos contemporâneo no Brasil envolve trabalhadores negros. E isso não é coincidência, né, gente? Mas sim um reflexo das estruturas sociais e econômicas que perpetuam a desigualdade racial. A estrutura econômica capitalista cria uma divisão entre aqueles que controlam os meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. No Brasil, essa divisão é racializada. Pessoas negras, em sua maioria, ocupam posições de menor prestígio e remuneração, muitas vezes em setores informais ou em condições que não garantem direitos trabalhistas básicos. Um exemplo disso são os trabalhadores rurais e domésticos, onde a presença de pessoas negras é predominante. Esses setores eles são frequentemente marcados por salários baixos, falta de contratos formais e, em alguns casos, condições de trabalho degradantes. As empregadas domésticas, como por exemplo, muitas vezes enfrentam jornadas exaustivas e falta de reconhecimento formal, perpetuando o ciclo de pobreza e exclusão. Essa situação é um lembrete de como as ideias de Marx sobre alienação e exploração continuam relevantes. A alienação não é apenas um produto do trabalho, mas também do próprio valor humano e da dignidade dos trabalhadores. Infelizmente, essa é uma realidade que atinge desproporcionalmente a população negra no Brasil. Marx discute como as relações de produção não são naturais ou imutáveis. Isso nos lembra que o racismo não é um fenômeno natural, mas construído para manter a hierarquia econômica. Ao entender essas dinâmicas, podemos começar a pensar em soluções que abordem não apenas as questões econômicas, mas também as sociais e raciais. Isso requer uma transformação estrutural, que vai além das reformas superficiais. A partir de tudo isso, a gente pode dizer que no Brasil o racismo foi institucionalizado durante séculos de escravidão e continua após a abolição. E como que a gente pode relacionar o Marx diretamente com isso? Podemos apontar que o racismo não deixa de ser uma estratégia do capitalismo para dividir e controlar a classe trabalhadora. Após a abolição, negros foram relegados às margens da economia formal, ocupando os trabalhos mais precarizados ou sendo empurrados para a informalidade. E não é só isso, tá? A manutenção do racismo também legitima privilégios econômicos e sociais para a classe dominante, que historicamente foi composta por brancos. Um exemplo disso é a diferença de acesso à educação de qualidade entre pessoas negras e brancas. Temos a política de cotas atualmente, justamente para tentar diminuir essa diferença. Mas a resistência a essa política é justamente uma prova de como o racismo está relacionado também com o controle de classe. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então, gente, eu me chamo Victoria. Meu nome é Jordana. Me chamo Kathleen. E esse foi o nosso podcast Direito Aqui, que fala sobre as relações entre as ideias de Karl Marx e o problema de raça e classe no Brasil. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.